DNA? Duplicação. Ou seja, hoje a gente vai voltar um pouquinho em DNA e vai entender como é que ele se duplica, certo? Como é que esse DNA se duplica para virar em 2. E aí, eu vou passar um videozinho para vocês agora, para vocês tentarem entender mais ou menos como é que esse bagulho de DNA funciona, tá bom? Então vamos lá. Se vocês não estiverem escutando o som, eu vou narrando para vocês. Só me digam aí, tá bom? Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui é uma ejaculação dentro do corpo da mulher, certo? Os espermatozoides nadando, certo? Pela parede do útero, certo? Vão seguindo, entram nas trompas, que é uma viagem longa para eles, muitos vão se perdendo pelo caminho, certo? E vão chegando, vão procurando uma coisa chamada óvulo, certo? Quando eles encontram, estão chegando perto desse óvulo, eles vão tentar entrar neste óvulo, certo? E estão caminhando, os mais fortes, os mais resistentes chegam lá. Chegam uma porçãozinha, mas muitos ficaram pelo caminho, muitos ficaram pelo caminho. E vão tentar penetrar no óvulo, certo? E vão fazer força e vão usar a sua carapaça da membrana e forçar a passagem, certo? Por essa película. Chegam na membrana do óvulo, certo? E vão forçar a passagem. Vão lá tentar, certo? Através do acrossomo, tentar penetrar e vão conseguir penetrar no óvulo. Um penetrando, o óvulo se transforma e a parede fica impenetrável. Significa que só vai entrar um espermatozoide nesse óvulo, certo? O que ele vai fazer? O que vai acontecer efetivamente? Ele vai entrar, chegar no núcleo, está dentro do óvulo já, certo? Vai chegar, passou pela barreira do citoplasma e vai fazer o quê? Vai soltar os cromossomos dele, ó. Tá vendo? O núcleozinho dele com os 23 cromossomos está saindo, certo? E vai encontrar o núcleo do óvulo com 23 cromossomos. E o que esses cromossomos vão fazer, esses dois núcleos? Eles vão se recombinar e os 23 cromossomos vão se parear. Os 23 que vieram do pai, do espermatozoide, mais os 23 que vieram da mãe, que estão na mãe, no óvulo. E eles vão se recombinar fazendo 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, um de cada um, certo? Aí você tem uma fitazinha de DNA, que é um cromossomo. Só que essa célula, ela precisa fazer mitose, ou seja, ela precisa dividir o cromossomo. Bem, lembrando a vocês, o que a gente tem? A gente tem 23 do homem, 23 da mulher, juntou, fez uma de 46. Agora ele vai fazer mitose. Ele precisa fazer o quê? 2 células de 46. Então ele precisa duplicar os cromossomos. Professor, como é que duplica os cromossomos? Olha só que legalzinho aqui, ó. Vem uma enzima chamada DNA polimerase e vai quebrando as pontes de hidrogênio, certo? Vai quebrando as pontes de hidrogênio e vai recolocando novos nucleotídeos no meio, duplicando esse DNA. Nossa, professor, tá difícil para entender. Tá nada. Agora eu vou explicar para vocês. Certo? Olha só aqui que bonitinho. Eu coloquei aqui um slide, uma fita de DNA, um pedacinho dela, é evidente, né? Que não cabe aqui. Onde eu tenho os nucleotídeos, onde eu tenho adenina ligado para a timina, ó, nucleotídeo, fosfato, açúcar e base nitrogenada, fosfato, açúcar e base nitrogenada. Eu coloquei de uma forma plana, né? Coloquei de uma forma plana para você poder entender como é que isso funciona. E aqui eu tenho 2 hidrogênios ligando a adenina mais a timina, certo? Timina mais adenina, e eu vou fazendo a sequência. Gente, eu quero outra fita dessa, é o que vai acontecer. Eu preciso de outra fita dessa. Aí, eu como cientista, fico pensando como é que essa fita se duplicou, né? Além dela se duplicar, ela gera uma fita idêntica à original.
Vem uma enzima aqui, que eu coloquei uma tesourinha aqui, que eu vou chamar de enzima chamada DNA polimerase. Grava este nome, DNA polimerase, ó. DNA polimerase. O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar esses hidrogênios daqui, ó, porque este nucleotídeo está ligado a este outro nucleotídeo por esses dois hidrogênios aqui. Perdão. Bom, essa enzima vem e vai retirar esses hidrogênios. Eu preciso abrir essa fita. Quebrei. Se afasta de um lado, Opa! Veio uma outra timina que entrou aqui. Legal. E os hidrogênios entraram aqui de novo. Opa! A timina foi para lá, apareceu uma adenina que estava dentro do citoplasma da célula e vem duas enzimas agora, uma enzima chamada DNA ligase, que vai voltar os hidrogênios aqui. Já dupliquei o primeiro nucleotídeo. No mesmo jeito, quebra-se a ponte de hidrogênio, certo? Coloca-se outro nucleotídeo aqui, certo? Outro nucleotídiozinho, certo? Afasta-se o outro, vem uma enzima chamada DNA ligase e liga esse novo nucleotídeo. No PowerPoint aqui, eu ainda não consegui fazer os dois saindo juntos, assim, ó, um para um lado, outro para o outro. Mas entenda que eles estão saindo juntos. Então, eu quebro a ponte de hidrogênio pelo DNA polimerase, vem um outro nucleotídeo, certo? E o DNA ligase vem e liga. Eu quebro a ponte por DNA polimerase, vem um outro nucleotídeo, vem o DNA ligase e liga de novo. Eu quebro a ponte de hidrogênio, certo? Vem o DNA polimerase, certo? Quebra a ponte, vem o DNA ligase, coloco os hidrogênios aqui de novo. Eu afasto, quebro a ponte, vem o DNA ligase e coloco os hidrogênios de novo. DNA polimerase quebra as pontes, DNA ligase liga os hidrogênios no nucleotídeo que se encaixou aqui. DNA polimerase quebrou, DNA ligase ligou o novo nucleotídeo. DNA polimerase quebrou, DNA ligase ligou. Já quebrado, DNA ligase ligou. Observem, as duas fitas são idênticas? Olhem para mim e vê se está tudo certo. Povo? Sim, tá igual, não tá? Tá idêntico, não tá? Sim. Olha lá. Olha lá. Adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina. Essa fita daqui é exatamente igual a daqui? Sim. Sim. Então vamos voltar lá para ver se vocês entenderam isso. Eu vou voltar todinho aqui e vou voltar no vídeo. Certo? Ó. Vou deixar rolando sozinho e vou marcar algumas coisas. Eu não vou falar agora, tá bom? Vai prestando atenção.
Pergunta. Essa mulher está grávida? Tá. Já. Está grávida agora, não é isso? Ela já aconteceu a fecundação? Já. Já. Então tem uma célula com 46 cromossomos, é isso? É isso que está escrito aí, não é? Isso. Sim. The fertilized egg now has... O que está escrito aí? The correct number of... Esse é o número correto de cromossomos no ser humano. Bom, eu sei que essa célula é uma pessoa, né? Um ser vivo não é uma célula só nesse caso aí. Terão bilhões e bilhões delas. E elas vão se dividir por uma coisa chamada mitose. 2 iguais. Lembram disso ou não? Falem comigo, que eu não estou vendo vocês. Elas vão se dividir por mitose e vão fazer tecido. Vão fazer todo o tecido do corpo. É isso? É isso ou não? Isso. Beleza. Aí eu fico me perguntando, né? Eu fico me perguntando enquanto professor, enquanto aluno. E daí? Tinha 46, como é que nas outras duas vão ter 46? Se eu lembrar que um cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA totalmente enroladona, compridona, se eu duplicar o DNA, eu vou ter 2 cromossomos para cada um que eu tinha? Responde para mim ou não. 100%. Beleza. Como é que essa duplicação... Então eu tenho, olha só, 46, agora no final da mitose, no final da fase S da intérfase, eu tenho 92. Como é que chega de 46 a 92? Aparece do nada? Não. Como é que faz? Como é que rola? Isolei um cromossomo só para mostrar o que vai acontecer com todos os outros 46. Isolei um dos cromossomos, né? Sobraram 45 que vai acontecer a mesma coisa. Como é que eu duplico o cromossomo? Já que esse cromossomo é uma fita de DNA, eu preciso duplicar a fita de DNA. Como é que isso acontece? Olha lá. As pontes de hidrogênio sendo quebradas pelo DNA polimerase e os novos nucleotídeos sendo encaixados nesse DNA e ele vai se duplicar inteirinho. Eu quero saber se vocês entenderam essa ideia. Uma fita dupla que foi abrindo e novos nucleotídeos foram se recombinando. Quando a recombinação acabar inteira, eu tenho o quê? Eu tenho 2 fitas de DNA exatamente iguais. Se eu fizer isso com as 46 fitas, no final da fase S da intérfase, eu tenho 92 cromossomos, e daqui a pouco começa a mitose e eu vou ter 2 células com 46. Aí passa para a intérfase de novo, G1, S, G2, 4, 8, 16, até formar todas as células. Como é que isso acontece? Aquilo que você viu na imagem, eu estou tentando traduzir aqui para você, certo? Olha aqui, um nucleotídeo, adenina, timina, citosina, guanina, vai, ó, isso aqui vai para baixo, vai para cima. Eu peguei um trechinho só para a gente poder entender, vai acontecer com tudo. Aquela enziminha que está aqui representada pela tesoura é uma enzima chamada DNA polimerase, que vai fazer o quê? Tirar os hidrogênios daqui. Automaticamente, eu desliguei esses 2 nucleotídeos. Eles se afastam, certo? Eles se afastam e um DNA ligase vem e ligou de novo. Eu vou voltar lá no vídeo e vou ver se eu consigo identificar isso. Certo? Vamos ver. Professor, Pode falar. tipo assim, eu entendi que, tipo, separa e vira 2, mas tipo, da onde tava os outros que, tipo... Calma aí, volta lá naquele negocinho que o senhor tava fazendo, no slide, que é mais fácil. Peraí. Pra eu tentar explicar. Vai lá. Aqui. Tipo, tá tudo ligado, né?
Isso, veio uma Aí, enzima quando- chamada DNA polimerase e cortou. Então, pode Beleza? passar. Agora é o seu problema? Aí, tipo, da onde tá veio, da onde veio essa, o outro, da onde que veio? Tipo, tava solto, assim, no... Legal, Aí depois se ligou? legal. Não, isso. Eu entendi a sua dúvida, eu vou tentar explicar de um jeito, assim, bem bacana para vocês poderem entender. Quem tá falando comigo? A Bia, né? Bia, isso. Isso. Ô, Bia, você come? Uhum. Beleza. O que você come? Arroz, feijão, bife, frango. Beleza. Várias coisas. Tudo isso daí são seres vivos? Sim? Sim, né? Arroz, feijão era uma planta, bife era um boi, frango, um ave. E eles são feitos de quê? Como assim, de quê? Do que a gente é feito? De células. Isso, eles também são feitos de célula. É isso? Sim, que são ser vivos. Legal. E as células Só que deles são feitas de... Pode diferente falar. das nossas, né? Um pouco. Cada um tem um jeitinho, mas leva o mesmo rumo. Diz uma coisa pra mim. Quando a gente come, a gente vai usar aquelas células que ele fez ou a gente vai desmontar tudo aquilo? Desmontar, né? Isso. E quando eu como proteína, por exemplo, quando eu pego e como carne, tem as célulazinhas, eu quebro as proteínas. Eu quebro essas proteínas em quê? Em aminoácidos. Então, peraí, professor, você está querendo dizer para mim que esse material de aminoácido que está chegando é o material que a célula pega como nutrição daquilo que ela comeu? Tudo bem? É? Tudo bem ou não, Bia? Você entendeu agora? Tudo. Então, esses Entendi. aminoácidos, esse que está chegando aqui, de onde ele veio? Ele veio da nutrição da célula. Então significa o seguinte, só estabelecer uma relação para vocês, já que eu estava falando um pouquinho lá. Vocês perceberam que eu estou juntando mitose com DNA? Porque é intimamente ligado, não dá para explicar isso separado. Eu consigo explicar separado, mas depois eu preciso juntar para vocês entenderem. Pô, como é que um cromossomo se duplica? Na fase S, os cromossomos duplicam. Aí fica assim meio no ar, né? Como é que eles duplicam? Duplicam como? Quando o DNA se duplica. Como é que ele se duplica? Abrindo as bases, do jeito que vocês estão vendo, abrindo as bases e colocando novas bases. Essas bases vieram de onde? Vêm de onde a célula come. Uma mulher grávida não come muito mais do que uma mulher em estado normal? Sim. Por quê? Porque ela está dando aminoácido para ela e para a construção de novas células, construção de novos DNAs, construção de novas membranas plasmáticas e tal e tudo mais. Então, esse material que está chegando aqui é o material que veio da nutrição celular. Estava lá no citoplasma e não vem ao caso agora explicar para vocês como é que eles entram lá, porque vai complicar a sua cabeça e vai tirar o foco da explicação. Eu sei que ele chega. Em um outro momento, eu vou explicar para você como é que ele passa. Na verdade, esse momento já teria passado, só que a gente não conseguiu passar isso, que era a passagem através da membrana, certo? A passagem de proteínas e tal e tudo mais, que a gente viu lá em osmose, aquela coisa toda. Eu venho costurando os assuntos biológicos com vocês, eu preciso costurar esses assuntos para vocês entenderem.